Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando mais uma vez. Então, bora falar sobre Libertadores, Sul-Americano, o grande assunto deste meio de semana. Temos jogos de volta das oitavas, vamos conhecer as 8 equipes que vão sobreviver tanto na Liberta quanto na Sula. E aqui eu falar um pouco do que eu espero dos confrontos e também os meus palpites para quem vai se classificar. Antes de tudo, peço para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses demais conteúdos. E dizer que eu tô gravando esse vídeo aqui no sábado à noite, mais precisamente 11 horas e 37 minutos depois de São Paulo e Curitiba. Inclusive fiz análise pós-jogo dessa partida, caso você não tenha visto. E então, se aconteceu algum fato extraordinário no domingo e não for citado, é por conta disso, porque sabe como é, né? A vida do CLT não é fácil. Esse vídeo já vai ser segunda-feira cedo, então, tô gravando aqui no sábado à noite. Muita gente na balada, curtindo e eu aqui produzindo conteúdo. Mas bora lá falar do que interessa, começando pela nossa querida Libertadores, né? Aqui no site do GE, o simulador da competição, onde eu falo um pouco de cada um dos jogos e dar o meu palpite. Nesse primeiro aqui, cara, o Estudiantes não ganhou em casa, a Católica faz o segundo jogo no seu estádio, eu vou postar neles, né? Podemos ter um time do Chile chegando nas quartas finais de Libertadores depois de um bom tempo, né? As equipes chilenas perderam muito protagonismo na Libertadores, né, na última década, nos últimos anos, e a gente pode ter dois chilenos nas quartas de finais. Seria bem surpreendente. Eu vejo a Católica favorita, ainda mais decidindo no seu estágio, na sua arena moderna, contra esses Estudiantes. Que depois da série do Eduardo Domingues, né, nem não consegue ser tão competitivo quanto a versão do ano passado. Aqui, para mim, talvez depois de Cruzeiro e Flamengo, o grande jogo, né, nessas oitavas, que é Rosário Central e Corinthians. O jogo de volta na Neoquímica Arena. O Corinthians que não tem o Alan, que foi expulso e vai ser um desfalque sentido. Vamos ver se o Yuri Alberto consegue voltar ou não, né? Se ele vai reunir condições de estar disponível. Se tiver, vai ser muito importante o Corinthians. O Corinthians, que inclusive no jogo do Cruzeiro não vai ter o Pedro Raul, que está com uma lesão na costela. Então, se o Yuri Alberto não voltar, o Corinthians talvez tenha somente o Guinegão como opção de centroavante. Então, os desfalques sendo um grande problema para o Corinthians. O Rosário Central, que assim, para mim é um time que tem qualidade técnica, pode jogar muito mais, mas o trabalho do Almirão, pelo amor de Deus, é o time feito de jogar. O Rosário Central se resume em bola no Di Maria ou no Campaz e torcer para eles fazerem alguma coisa. E tem qualidade para mais que isso. Vejo o Rosário Central jogando de maneira mais defensiva. O Corinthians vai ter mais a bola e jogar mais o campo de ataque do que foi na partida de ida. É uma partida bem equilibrada, acho que um dos times aqui tem condições de passar, mas eu ainda vou passar no Corinthians, não apenas por clubismo, mas eu acho que principalmente se o Yuri Alberto voltar, o Corinthians vira o favorito. E aqui, cara, esse aqui é o grande jogo e para mim o mais difícil talvez de apostar, porque, cara, eu vejo cenários tranquilamente de classificação para ambos. Eu acho que é um jogo bem aberto. O Flamengo joga em casa, o Flamengo tem mais qualidade individual e não, naturalmente é o favorito, tem o favoritismo. Mas o time do Flamengo com o Leonardo Jardim tem seus momentos de regularidade, de desempenho. É uma equipe que defensivamente dá seus espaços, né? A gente viu no jogo de ida o Cruzeiro produzindo não só para até fazer dois gols, pelo menos dois, três. Né? O Wesley perde um gol incrível. E o jogo de ida entre os dois fez uma ótima partida, um ótimo jogo de futebol. Talvez o melhor aqui no futebol brasileiro, aqui no nosso país, desde a volta da Copa. E de duas excelentes equipes com ótimos jogadores. Então, vamos ver qual vai ser o cenário. O Cruzeiro provavelmente vai buscar as transições, explorar a velocidade do trio de ataque com Arroio, Wesley, Caio Jorge. Vamos ver se o Matheus Pereira joga, né? O Matheus Pereira é um cara que está devendo em grandes jogos. Se ele conseguir jogar bem, ele e o Caio Jorge, né? O Cruzeiro precisa muito deles para se classificar. Mas eu vejo um Flamengo naturalmente produzindo mais. Vamos ver as opções do Jardim, porque ele tinha deixado o Paquetá e Pedro no banco do primeiro jogo. Será que ele vai repetir o mesmo? E são dois jogadores que foram importantes o Flamengo não perder. Questão de goleiros, o Otávio acabou sendo decidido com defesas. Então, assim, é um jogo com muitas nuances, com muitas coisas que pode decidir. Eu ainda vou de Flamengo. Eu acho que jogando em casa, eu acho que a maior qualidade individual do Flamengo pode fazer diferença no fim. Mas, cara, se o Cruzeiro passar, não vai ser nem um pingo de surpresa para mim. Nem um pingo, nem um pouco. Eu acho um confronto muito em aberto. Aqui, por conta, infelizmente, do triste terremoto na Colômbia, a gente teve o adiamento dos jogos envolvendo times colombianos em casa, tanto o Tolima quanto o Del Valle na Libertadores, quanto Santa Fé e River Plate na Sula.
Então a gente vai ter o primeiro jogo acontecendo, mas o Del Valle é bem favorito, né? Decide em casa. Aliás, o Del Valle vem fazendo no Campeonato Equatoriano é pouca coisa não, vem passando por cima. É um time que, inclusive, se passar, vai ser um confronto muito interessante com o ganhador de Flamengo e Cruzeiro aqui, por tudo que vem fazendo no Equador, né? De acordo com meus palpites, lá da chave ficaria com Católica e Corinthians, Flamengo e Del Valle. Indo para esse lado da casa, né? Primeiro tempo não foi bom, apesar da vantagem. No segundo tempo, o Mirassol jogou bem. Pô, o Mirassol construiu para ampliar, fazer 2 ou 3 gols, e não fez e foi punido por isso no fim. É muito difícil jogar na altitude de Quito contra esse LDU. E o Mirassol sabia que qualquer chance de classificação passava por ganhar em casa, passava por construir uma vantagem. E não conseguiu e vai agora para lá sem vantagem para defender, sem nada. Um jogo totalmente aberto. A LDU de possível drama. Um Palmeiras e seu Portenho. O Palmeiras que ainda não ganhou do seu Portenho nessa Libertadores. O primeiro jogo foi um jogo feio que dói. Foi mais uma aquela atuação do Palmeiras. Pega um adversário mais fechado. O time só tem cruzamento e nada mais. E o seu Portenho que chega ao empate no fim com falha de Carlos Miguel. É um Palmeiras que, assim, tem a questão do Carlos Miguel que está sendo um problema, porque ele não está passando confiança. A linha defensiva vem falhando, dando espaços. O Cerro Porteño, quando precisou ir para cima também depois do 1-0, conseguiu criar, conseguiu ter chance. Poderia ter empatado antes, inclusive, da falha do Carlos Miguel. E agora vai jogar em casa. Eu acho que vai depender muito da estratégia, da postura do Cerro Porteño. Se eles buscarem repetir o que foi, né, feito no primeiro jogo, de apostar, se fechar bem defensivamente e ir apostando em contragolpe em erros do Palmeiras, eu vejo muitas condições aqui do Cerro passar. Agora, se os paraguaios se empolgarem demais e inventarem de partir para cima, aí é um cenário que pode ser muito favorável a esse Palmeiras, mesmo com todos os problemas que a equipe tem. Eu ainda vou postar no Palmeiras, né, respeito toda a história do Palmeiras, pela qualidade individual, mas talvez não seja o grande favorito aqui. Talvez o seu Portem chegue em condições de iguais, até por estar jogando em casa. E, cara, imagina se o Cerro passa, a gente teria um caminho muito aberto para uma equipe tirando mais alternativa de chegar numa final de Libertadores novamente, né? Também que tem Fluminense e LDU aqui, mas, pô, você pode ter um cenário de LDU e Cerro e, sei lá, um Coquimbo Unido e Rivadavia, né? Totalmente aberto aqui. Aqui, Platense de Palermo contra o Coquimbo Nimbo. O Coquimbo faz o segundo jogo em casa, acho que tem o favoritismo, né? Evitou o pior, né? Poderia ter ido jogo de volta sem desvantagem, conseguiu um empate, acho que chega como favorito. E qualquer um que passar aqui também é o famoso lucro, né? Já tá indo muito mais do que se esperava. E Fluminense e Rivadavia. E aí tem uma questão anímica, né? O Fluminense troca de técnico, vem o Marcão e o time enfrenta o Palmeiras e vence jogando melhor e vence por 3-2. O ânimo desse time do Fluminense para esse jogo de volta, né, vai ser completamente diferente. E é um time que tem qualidade, Martinelli, acho um ótimo jogador. É uma partida fora de casa, mas o Rivadavia não tem aquele fator casa muito forte, uma equipe que tem um caldeirão. Não é isso, né? Não tem isso. Então isso mitiga um pouco a situação. Eu ainda acho que o Rivadavia chega um pouco com favoritismo, mas é um confronto em aberto para mim. Eu vou apostar no Rivadavia passando, até porque ainda o Fluminense não é uma incógnita, mas eu acho que a mudança de técnico pode ser fundamental, né? Esse fato novo pode ser fundamental para o Fluminense conseguir a classificação. E o olho em Alex Arce, né? Vem sendo já observado no futebol brasileiro, nome falado no Inter, e vem jogando muita bola nesse Rivadavia. De acordo com os meus palpites, as quartas finais seriam Católica versus Corinthians. Aí eu vou ser clubista, botar o timão aqui. Flamengo e Del Valle. No final, passaria Flamengo. Seria LDU e Palmeiras, eu acho que LDU se vinga. Coquimbo Unido e Rivadavia. Cara, imagina essa quarta de finais de Libertadores, um Coquimbo Unido e Rivadavia. Seria incrível. E aqui eu vou palpitar no Flamengo LDU. Por enquanto é isso. Conforme mais fácil for passando, então eu vou atualizando esse palpite aqui. Agora, bora pra Sul-Americana. A Globo não tem, né? Só simulador no GE. Eu vim pro simulador do lance, né? Pra palpitar aqui nos confrontos da Sula. Começando pelo Boca e Recoleta. O Boca já abriu uma boa vantagem, apesar de ter saído atrás. Cara,
Seria uma das maiores zebras da história do futebol sul-americano, o Boca ser eliminado pelo Recoleta, ainda mais depois de aberto vantagem. E provavelmente vai capaz de ter maioria torcida do Boca no estádio. Boca muito favorito, mesmo não jogando grandes coisas no futebol argentino, bem provável que passe quartas. São Paulo e Bolívar. Eu tô gravando esse vídeo bem depois de São Paulo e Curitiba, então talvez nem seja o Dorival mais o técnico nesse jogo. Ainda assim, eu acho que o São Paulo passa. Acho que é o Bolívar fora da altitude, apesar de que o Grêmio, né? A gente já viu que o Grêmio que o diga, né? Mas eu acho que o São Paulo, mesmo com todos os seus problemas, passa. E que seja na empurrança. Aqui, Macará versus Santos tem potencial de uma resenha? Tem muito potencial de resenha aqui, porque o nosso Santástico do péssimo Cuca, quando precisa se defender, é um negócio assustador, de ruim, muito assustador. Ainda assim, o Santos tem mais qualidade ofensiva, a gente viu no jogo de ida, quando a qualidade apareceu, o time conseguiu virar. Se o Neymar for para campo, eu acho que o Santos passa. Sem o Neymar, e aí precisando de se defender, rapaz, vai ser fortes emoções, mas eu acho que no final dos contos passa o Santos. E aqui, cara, eu não acho impossível a virada do Botafogo sobre o Cenciano. Pra mim não é impossível. O Botafogo meter 5 gols de diferença no Cenciano. Não é algo que eu acho impossível, mas eu não acho que vai acontecer. Eu acho que o Cenciano passa. E, cara, inacreditável que fez o Botafogo. É um dos maiores vexames na história de um time brasileiro em competições sul-americanas. 6-1, a maneira que foi. E, cara, poderia ter sido mais, assim, um negócio vexaminoso. Não é, pra mim, favas contadas. Eu acho que o time do Botafogo pode meter uns 3 4 5 gols de diferença, mas eu acho que o Cinciano passa. Inclusive, seria uma quarta final de peso desse lado, né? Pouco São Paulo, Santos e Cinciano. Aqui, acho que dá Galo. O Galo de Eduardo Domingues vem para mais um a zerinho, jogo amarrado. Everson fazendo algumas defesas, acho que o Galo passa. Para mim, nesse lado aqui, o Galo é o favorito. Para mim, é o favorito. O Vasco, River e Olímpia tem qualidade, mas para mim eu sinto mais confiança no Galo do Eduardo Domingues. Muito por conta do Eduardo Domingues do que no Cudê mesmo. Eu acho que Vasco e Olímpia, cara, o Olímpia jogou muito mal no jogo de ida. Eu acho que o Vasco vai conseguir passar, porque naturalmente eu vejo o Olímpia se expondo mais. E eu acho que o Vasco pode se aproveitar disso. Faz muita falta pro Vasco, tem um centroavante. Esse time do Vasco precisa urgentemente de alguém que coloque a bola na rede. Tá criando para ganhar jogos, mas a falta de um camisa 9 é um negócio desesperador pro torcedor vascaíno. Aqui, o voo com o Lúdico, o voo com o City Torque, que venceu o jogo de ida por 1-0. A filial do City, podemos ser um time uruguaio chegando em quartas de finais de competições sul-americanas sem ser nacional e penal. Algo que nos últimos anos é bem raro. Teria que pesquisar quando foi a última vez que isso aconteceu. E mesmo caso que eu falei de Tolima lá em Del Valle na Libertadores, River e Santa Fé, o primeiro jogo que seria na Colômbia, não aconteceu devido ao terremoto, então é um jogo que foi atrasado, né, a decisão essa semana, ao invés de ser o segundo jogo, vai ser logo o primeiro, o segundo jogo vai ser na outra. Ainda assim, cara, é um confronto bem aberto, porque o River tem muito mais qualidade, etc e tal, mas o time do River tá uma nhaca lazarenta. O trabalho do Cudê é péssimo. Eu ainda acho que passa por conta da qualidade individual. Acho que vai ser um pouco como Boca contra a Coleta. Apesar do Santa Fé normalmente ser um time mais forte, mas olha, potencialzinho aqui de um Santa Fé passando é considerável. E dar uma passada aqui, cara, eu acho que esse Boca e São Paulo vai depender de quem é o técnico de São Paulo. Se for com o Dorival, não passa. Se for com o Dorival, cai pro Boca. Se não for o Dorival, aí o time passa. Mas eu vou de Boca aqui. Santos e Cienciano. Cara, eu imagino esse time do Santos, essa linha defensiva do Santos jogando na altitude de Cusco. Meu amigo, a potencial de desgraça que tem aqui é grande. Ainda posso no Santos por do fator Vila Belmiro, que um jogo de volta na Vila pode ser beneficiar, mas rapaz, isso aqui tem um potencial de ficar feio. Boca e Santos de um lado, para mim o Galo passa aqui, passaria o River, uma final aqui para mim, Boca e Galo. E para mim o Galo seria campeão, né? Brasileiro campeão. Mas aí essa foi a minha simulação. Eu quero saber de vocês, né? O que você concorda, o que você discorda, você acha que eu falei algum absurdo, algum palpite maluco? Deixe nos comentários também os seus palpites para os classificados, tanto em Libertadores quanto na Sula. E não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força jogando esse e os demais conteúdos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo. Você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.